Voltamos, Voltamos, né? voltamos. Só estava demorando um pouco para deixar salvo aqui, porque já me aconteceu de não salvar e aí a gente perde toda a conversa. E foi o que aconteceu comigo aqui, mas ainda bem que o senhor salvou. Não, está salvo, se Deus quiser. Pronto, pronto. Se Deus quiser. Sim, continua, continua. Então, voltando A gente àquela estava questão. falando, na verdade, sobre a questão do tempo, não é? E dos imediatismos, mas ao mesmo tempo também, você estava falando de que há países, eu penso que o Brasil ainda é um país que leva muito tempo, né, para que uma adoção aconteça, e isso tudo traz desgastes, né? Tanto o imediatismo quanto a questão tardia, né, acaba trazendo muitos desgastes, né, para os dois lados, né? Tanto o casal, a família, quanto a criança que está no processo. E esse processo desumaniza um pouco, né? Se a gente for ver uma gestação, nós temos 9 meses de preparo, até o dia que a gente conhece o rostinho dos nossos filhos. E aí eu me lembro, por exemplo, que a Isha nasceu e que meus amigos estavam lá visitando a gente. Eu disse: olha, eu vou dormir. E eu fui para a cama e deixei a criança no chiqueirinho na sala. E minha amiga disse: você não esqueceu alguma coisa? Eu não estava acostumada ainda a ser mãe e carregar um neném comigo para o quarto. Estava acostumada a tê-la na minha barriga. Então, na, na, na gestação biológica, a gente também tem tempo que a gente precisa para aprender a ser mãe, aprender a ser pai, né? Eu vivi isso como mãe. Eu estava acostumada a ser chamada de tia. Então eu olhava para minha filha e dizia: ah, coisa linda da tia, ah, da mamãe. Levou um tempo eu para entender isso. E na adoção não é diferente. Mas como a gente leva mais do que 9 meses para poder adotar uma criança, acaba que o processo vira uma coisa tão burocrática que isso desumaniza o processo. Sim. Isso é um. Dois, o que faz. Então, eram duas coisas que eu queria trazer, isso e a outra coisa. A segunda coisa é que na adoção a gente não sabe o que que essa criança viveu no período antes de encontrar com a gente. Nem sempre a gente sabe. Os estudos de casos vai depender da qualidade também da assistente social, de como que ela vai fazer, mas nem sempre nós sabemos ao certo o que que aconteceu. E se a gente sabe que a criança vem sendo portadora de alguma doença ou foi exposta à violência, alguma coisa, a gente não sabe também como essa criança vai reagir. E a gente também não sabe como essa criança, que é um indivíduo, que é uma pessoa única, vai reagir ao novo ninho familiar. Como ela vai se posicionar diante da irmã que tem, do irmão que tem, na vida que tem, na escola nova, como que vai ser. Então não dá para preparar tudo também. E só por causa disso, a gente pode concluir que leva um tempo, sim, que é um processo, sim, que é delicado, sim, e que é recomendável ter um acompanhamento profissional nesse sentido, né? Mas assim, o senhor estava falando dessa criança que foi adotada, que já veio carregando vários traumas e problemas e que conversa-se a devolução. É doído isso. Mas nós vemos também, tio, no âmbito biológico, pais que não dão conta de cuidar dos filhos que têm, né? Em que filhos têm que ser retirados de casa, porque não estão conseguindo. Sim, Então, essas coisas acontecem, infelizmente. sim. E aí, nesse caso, eu gosto muito de estar na Holanda, porque aqui as coisas funcionam, o sistema funciona, né? Tem verba para tudo isso, é complicado. Sim, E eu não gostaria de estar no lugar da Márcia. Eu já ouvi várias histórias dela, como foi complicado trabalhar no fórum, né? Cuidando desses casos. É muito doído. sim, Coisas sim, que não encaminham a burocracia para resolver tudo. E aí também depender da conduta de um juiz também, né? Porque tudo é o juiz. Ela faz o serviço, mas depender. Então é complicadíssimo isso. Mas sim, leva muito tempo. E como eu disse, eu acho que o processo de adoção dos meus pais concluiu-se muito antes do que o meu, deles. Isso é um entendi, processo, com entendi, certeza. entendi. Voltando a essa coisa do tempo, e do que entendendo o que pode ser saudável, né?
Quer dizer, o casal, a família que está para adotar uma criança, antes de ir ao local ou a buscar orientações a esse respeito, de onde, como, enfim, ter um acompanhamento terapêutico, assistencial mesmo, antes do processo começar, para ver se a família, o casal, né, cada um, enfim, está pronto, preparado, minimamente preparado para iniciar um processo de adoção? Parece que meio injusto, né, tio? Que quando a gente quer ter um filho biológico, né, salve a sorte que tem que se ter também de não ter que lidar com problemas de infertilidade, a gente não faz um acompanhamento biológico, não passa pela assistente social, ninguém vem ver nossa casa, se nós somos adequados, parece meio que injusto, né? Mas considerando que uma criança adotiva tem vivido coisas antes da adoção, não quer se correr o risco, né? Quer se preparar melhor tanto os pais como a criança. Então, parece injusto, mas eu acho que é prudente. Agora, essa pergunta que o senhor fez foi muito bem respondida pela Carla, naquele papo no Koinonia Online que a gente teve, onde ela disse que ela sentiu a necessidade de processar o problema da infertilidade, de processar esse luto, porque foi um luto, foi uma má notícia, foi uma calamidade. Então, ela precisou ter esse acompanhamento para se reconciliar com esse fato e depois começar a despertar o desejo de ter um filho e tal. Então, achei aquilo muito prudente. Porque o que a gente vê acontecendo, uma coisa, eu fiz o processo de preparo de adoção, mas não concluí. Daqui a pouco eu vou contar para o senhor por que eu não concluí, eu e o Michel, meu hoje ex-marido. A gente estava lá num grupo, né, tinha muitas sessões em grupo. A maioria dos pais que estavam lá para adotar era porque tinham descoberto que não conseguiam gerar filhos biológicos. E a maioria deles, quando aceitaram o fato de que não iam conseguir ter os filhos biológicos e entraram no processo adotivo, engravidaram. Parece que o corpo relaxa e aquela coisa, a ansiedade passa, engravidaram. E o que me deixou surpresa e um pouco consternada naqueles dias, como filha adotiva, foi a desistência desses pais de adotar uma vez que eles conseguiram engravidar. Eu fiquei assim, estupefada. Ué, mas tu não queria adotar? De repente, e daí eu comecei a entender que aquilo também acontece, de que a adoção é a segunda opção. Já que não deu, então vamos adotar. Para mim, como filha adotiva, isso me fez muito mal. Sim. Por isso que eu digo para Paula, queira ter filhos. Queira ter filhos. Foi muito mal para mim. Eu desisti porque a adoção fica como plano B, né? Foi um plano B. Tipo assim, não é o ideal, mas já que não deu desse jeito, então vamos desse jeito mesmo. Para o adotado não é bom, e eu tenho para mim que para quem adota também não é bom, né? Não, mas porque eu estava sempre com a sensação de que o plano A falhou, né? E imagina então você ser adotado nesse contexto e depois da adoção a mãe ainda engravida do biológico. O que acontece então com você, né? Então para mim aquilo foi uma coisa assim que me deixou muito mal. No processo, o Michel, respondendo à assistente social, por que você quer adotar? Era uma assistente social e uma psicóloga que acompanhava o grupo. Ele disse, olha, eu quero adotar porque eu soube que leva uns 3 anos e meio, aí dá tempo para eu me preparar, para eu dar conta da ideia. Então eu vi que o meu marido não estava pronto para ser pai. E eu disse, então vamos desistir. Não, tá tudo bem. Não, se você tá lá dizendo que gosta do processo da adoção, porque pelo menos tu tem 3 anos e meio para se preparar, então é porque tu não tá pronto. Porque o normal é aquela ansiedade, aqueles 9 meses que não acabam nunca. Então eu disse, não vamos adotar, eu vou esperar você estar pronto para ser pai. Aí, se você quiser ser pai, a gente vê se vai ser biológico ou adotivo. E eu mesma continuei com as minhas terapias e descobri que a minha necessidade de adotar era tão missional quanto a missão de meus pais que eu denunciava.
Então eu entendi que para mim aquilo não ia ser uma boa sacada, que eu precisava tratar aquilo. Então eu desisti da adoção por conta disso. sim, Mas, poxa, isso acontece muito de casais. E a Carla respondeu muito bem, como eu acho que todos deviam fazer. sim, sim. Separar as coisas. Infertilidade é infertilidade. Trata isso. E depois que você processar esse luto, que você se reconciliar com essa calamidade, daí você vai processar o seu desejo maternal e paternal de um filho adotivo. Então, eu Deixa eu recomendo só, muito isso. deixa eu só informar as pessoas que estão aqui, que verão essa live, que a Marina está citando a Carla, que fez parte de um programa que a Marina participou junto comigo e com o Fernando Oliveira. O programa chama-se Papo na Rede. Se você jogar Papo na Rede Adoção no YouTube, você vai encontrar um programa muito interessante sobre esse tema de adoção. Na época, Marina era a adotada e a Carla era a mãe que havia adotado, e com uma experiência, Dois filhos, essa é. experiência, né, muito rica mesmo nesse sentido. Aliás, foi um ótimo programa aquele. Está disponível no YouTube. É só colocar Papo na Rede, adoção, que vão... Estaremos bem mais jovens lá. Aqui diz a Márcia, que foi assistenciado fora, ela diz assim: os pais e a sociedade cobram das crianças adotadas uma postura de gratidão, enquanto a criança não pediu para nascer. Quem dirá ser adotada? Isso foi um assunto que a gente também conversou muito, né, tio? Eu Sim, expressando as minhas revoltas, né, sim, dessa sim, questão da adoção. E sim. Márcia, eu também já conversei muito com a Márcia. Eu e a Márcia, a gente fez um projeto lá no interior de Minas. A gente ia, antes de eu dormir, a gente conversava as coisas. Eu contava para ela as minhas experiências. A Márcia tem três irmãos adotivos e ela tem uma Ah, filha adotiva. Ela é muito querida. o E Mari... essa questão da gratidão, tio, é uma coisa que eu descobri, Márcia, é que às vezes aquela adoção missional, né? Aquela ideia de tipo assim, você tem que ter sorte de que alguém está te amparando, porque do contrário, você estaria mal. Isso impõe ao filho uma demanda da gratidão, uma coisa que eu senti muito. Mas no decorrer dos anos, eu descobri que não foram só meus pais que colocaram isso em cima de mim. Eu também me imputava isso. Eu Uhum, olhava para a minha vida dentro daquele nicho holandês e olhava uhum, para fora. Tantas crianças que passavam lá em casa, que vinham porque precisava de algum socorro e não podiam ficar, tinham que voltar para a realidade deles. E eu mesma sim, alimentava aquela coisa de que eu deveria ser grata pelo fato de que eu tive aquela sorte. Então, durante muito tempo, eu sim, culpei os meus pais por me pesarem com essa demanda da gratidão, a sociedade, né? Porque sim, imagina você reclamar de um pai holandês, missionário, que é perfeito, né? Inclusive, eu sou feliz que meu pai não era um pai abusivo, porque se eu fosse denunciar ele, ninguém ia querer ir contra ele, um benfeitor, né? Era uma vulnerabilidade. Então, a sociedade te impõe essa coisa da gratidão, os sim, missionários fazem isso, mas eu, como filha, também fiz isso. E eu fui descobrir isso quando eu já tinha mais tempo vivendo sozinha, casada, independente, sofria disso e vivia mais tempo sozinha do que eu vivi na casa de meus pais. Daí eu pensei, por que que eu ainda estou carregando uma cobrança de gente que já está mais tempo longe da minha vida do que na minha vida, sendo os meus pais, pessoas que me influenciam. Então eu fui sim, descobrir que os filhos também fazem isso. sim. Isso A gratidão, ela como qualquer coisa, né? Mesmo a gratidão imposta, ela é um peso difícil de carregar, né? e é. E que bom que você deu conta disso. Agora eu queria colocar uma questão, porque você se aproxima um pouco o seu quadro se aproxima um pouco do que eu vou colocar, e como é que você enxerga isso, enfim. Você foi adotada por estrangeiros, né? Uma brasileira adotada por estrangeiros, num contexto que você contou aqui. Hoje nós vivemos uma situação de
eu diria assim, de tragédia mundial no que diz respeito aos refugiados. E entre os refugiados, obviamente, não é? Frutos de guerra ou de questões sociais em suas pátrias, ou miséria, enfim, as crianças são vítimas diretas disto, não é? E há muitas entidades e há muita gente lidando, né, com refugiados pelo mundo. Como é que você enxerga, você que era uma brasileira, que é brasileira e foi adotada por estrangeiros? E este é um quadro que, vamos colocar assim, se não houver uma solidariedade, uma vontade, um desejo, uma disposição, né, no mundo da humanidade em acolher os refugiados e trazer para dentro de suas casas famílias ou crianças, né, e em processos legais de adoção, a gente já está, mas certamente viveremos uma tragédia ainda muito maior no que diz respeito à desumanização. Né? Como é que você tem visto isso e o que você poderia colocar sobre isso? Dentro do sistema aqui que acolhe os refugiados, acontece de que vem um pai com um filho, morre filho no caminho, nas travessias de barco, vem sozinho, morre uma mulher ou nunca chega, e acontece a orfandade de refugiados. E uma coisa que eu vejo e que eu lamento muito, que nós ainda não desenvolvemos aqui na Holanda, é a curiosidade de, de pesquisar quais são as possibilidades de acolhimento dentro do ninho cultural das pessoas. Aqui a gente automaticamente lança as crianças para o sistema holandês e aí vem alguma tia da Síria que está dizendo por que que meu sobrinho, que eu fui descobrir, que foi acabar no colo de holandeses, se tem eu aqui, que vim depois. Nós não conseguimos ainda fazer esse trabalho de inclusão das culturas de modo a os envolver. E eu tenho para mim que isso seria bom por uma coisa que até a Márcia me contou muito, de que ela teve boas experiências de colocar crianças dentro do contexto social da criança. Sei. Às vezes é uma tia de consideração, que mora ali dentro do contexto. Essas adoções sempre foram muito bem sucedidas. Sim. E, infelizmente, a gente não conseguiu organizar isso ainda para os refugiados e os estrangeiros aqui na Holanda. Bom, se a Holanda não está organizada sobre isso, o resto do mundo ainda Quer dizer certamente aí, está né? com muita Mas dificuldade. acontece assim, acontece em município. A Denise me mostrou o primeiro caso de um menino de rua que morava com uma mulher na rua em Sabinópolis, que em época de festa assim de agosto bebia muito, e o menino ficava muito desamparado com uma mãe bêbada, e esse menino ia ser acolhido por um casal de dentistas que tinha uma fazenda mais adiante, e isso acontecia, ficava muito bem. Depois ele voltava, até que ele criou uma certa idade que já não queria mais ficar com a mãe, né? Mas assim, dentro das comunidades pequenas, e a gente já viu isso acontecendo. Um pai, eu própria acompanhei um caso perto com a Denise, de um pai muito doente, idoso, a mãe bebia muito e a igreja acolher as crianças, né, dentro daquele contexto. Isso dava muito certo. Não precisa ser adoção, mas o Sim, acolhimento em sim, si, né? A gente agora está falando da adoção formal, mas tudo isso parte da necessidade de amar, de abraçar, de acolher, de dar àquela criança aquilo que ela precisa. sim. A Mas mãezinha você, adotiva aí do coração que eu mencionei, a mãe de Lily, ela teve um papel fundamental na minha vida como mãe do coração, né? Significou bastante, né? Compensou muito, muita coisa na minha vida. Então, isso acontece, isso faz parte também, seja oficializado ou não. você levantou uma questão, levantou não, você colocou uma questão que acho que é muito importante, das pessoas, das crianças, vamos colocar assim, serem acolhidas em seus ninhos culturais, né? E isso
requereria, claro, né, um recenseamento, né, e os países têm esses controles, né, de onde é que estão as colônias, né, das pessoas que estão chegando, para que elas não tenham que enfrentar, além do desterro, né, além de estarem sendo lançadas para fora do seu país, não ter que adotar uma outra cultura e conviver com uma outra família. Isso levará sempre mais tempo e é sempre muito mais dolorido, não é? Exato, exato. E essa é uma situação que vai se agravar ainda muito, até levando em conta o que a pandemia vem potencializando, né, de tragédias nesse sentido. Bom, Exato. Marina, E vamos... não só a pandemia, né? Nós tivemos aqui assistimos também o caso do tsunami, que levou muitos pais, deixaram muitos órfãos, Sim, sim, né? sim. Todo episódio pontual, por exemplo, como a explosão em Beirute, a semana passada, Exato. acaba destruindo famílias e deixando órfãos, né? E às vezes, como é o caso do Líbano, um país em seríssimas, com uma grave situação financeira, econômica, social, de repente não tem quem dê conta, né, dos órfãos que surgem em momentos como esse, né? E o mundo precisaria estar atento a isto, né, e se voluntariar, enfim, né? Sim, Sobretudo mas os nós estamos mundos... falando de duas coisas diferentes, tio. Embora eu entendo que o senhor está puxando esse Sim, paralelo, porque é tudo sim, aquela coisa da solidariedade e do amor. Mas eu sim, bato na mesma tecla sempre. Queira ter filhos. Porque se sim, você quer sim. quiser salvar uma criança, Não, dê o sim, sim, dinheiro para a família dela cuidar, né? sim. Pague um estudo, pague um plano de saúde. Mas se É, a gente está falando de adoção, o queira que ter eu... filhos, porque é insuportável a missão adotiva. É Sim, insuportável. sim. Então, Não, assim, o que não eu queira quis... salvar o miserável. Queira ter O que eu quis... filhos. Não, o que eu quis, na verdade, foi, assim, incluir para aqueles, né, que, como você está colocando, e eu concordo, queiram ter filhos, né, no ambiente dos refugiados pelo mundo todo, e há casais vivendo a experiência de adotar filhos de outras culturas, não é? Oriundos de outras culturas, e há, eu diria assim, há exemplos excepcionais e coisas lindíssimas acontecendo, enfim, mas essa coisa de incluir no universo, né, do querer ter filho, não colocar muitas fronteiras, né, muitos limites, como você colocou sobre a questão da cor, da idade, do sexo, enfim, essa coisa. Queira ter filhos. Da onde? Da onde vier. Como? Como vier, enfim. É o que eu quero, né? Mas ser abrangente, né? Ter o coração abrangente nesse sentido, para não ficar demorando muito, né? Às vezes criando em si mesmos, né, já preconceitos, né, que já são suficientes, né? O que temos já são suficientes. Marina, vamos parar? Porque Não, senão, peraí, para porque eu quem... queria Ó, finalizar aquela linha do desenvolvimento da adoção, que eu queria chegar num ponto espera só um da pouquinho, então. questão do desenvolvimento da adoção. Tá, espera só um Onde pouquinho. antes. Ah, Espera só um pouquinho. Então, eu preciso dizer para aqueles que estão chegando aqui, porque tem gente que não começou conosco, que eu estou conversando com Marina Flor de Maio. Marina é brasileira, adotado por holandeses, e tem... Quantos anos há de Holanda mesmo, Marina? 20. Quantos anos de como? Holanda? Quantos anos de Holanda mesmo? Ai, já tem Você uns chegou aí? 30 e tantos anos. É, é. 30. Hoje é 29 anos. 29. Marina casou-se na Holanda, tem 3 filhos, é assistente social e nós estamos conversando aqui sobre adoção, não é? Levando em conta a experiência dela e o conhecimento que ela tem a esse respeito. É com Marina Flor de Maio que nós estamos conversando aqui. Essas lives estão sendo gravadas, né, e vão ficar disponibilizadas, porque eu penso que o tema é muito significativo. Diga lá.
Então, a gente começou falando na outra live sobre o desenvolvimento da psicologia por trás, né? Onde antes os Sim, filhos eram adotados para suprir uma necessidade de pais, sim, né? Hoje sim. nós estamos falando mais das necessidades das crianças, que estamos procurando os pais adequados para suprir a necessidade da criança, e os nossos conceitos foram mudando ao longo do tempo. Sim. Tanto é que antes, quando a gente via, na maioria dos países, que ainda há muitos países, que dizia assim, olha, para você adotar, tu tem que ser um casal casado, heterossexual, que não pode passar de tal idade. Então, definia-se quais seriam os critérios para você poder ser pai ou mãe adotivo. Hoje, esse Le- conceito tem aos poucos mudado. levando em conta um aspecto conservador de uma família nuclear, não é? Eu diria assim, né? Branca, classe média, ocidental, coisas do tipo, né? Levando em conta É. isso. Isso, Hoje, mas você vê, isso hoje, já tem mudado bastante, de modo que antes nós já víamos tias adotando, e isso a gente já via também na época de Jesus, o próprio Jesus foi adotado por José, né? Mas assim, morria o cara, o irmão tinha que casar, então já adotava, então já era um tio adotando. Hoje a gente já começou a ver isso de uns anos para cá, mulheres, tias, adotando tios, pessoas solteiras, e de um tempo para cá, casais homossexuais, mulheres adotando, homens adotando. Hoje nós temos um número maior crescente de transexuais, né? Então, às vezes um consegue gerar, precisa da doação de sêmen ou de óvulos, e é aquilo que o senhor tem chamado de uns 14 anos para cá, das novas configurações. E isso tem caído no mundo, no mundo, como os crentes falam, encaixando naquilo que a gente entende que é uma necessidade da criança e do adolescente. A criança e adolescente não necessariamente precisa de um pai e de uma mãe, de tal idade, etc., heterossexual, casados, mas precisa de um ninho de acolhedor, ô Marina, de amor. Oi. tem um amigo meu aqui que achou sensacional você dizer que José adotou Jesus. É, as pessoas não se dão conta disso, mas José é pai adotivo de Jesus. Menino Miltinho, Moisés adotado, nós temos é, uma nora adotado, né? é verdade, A é nora verdade. que adotou a sogrinha, o teu Deus é o meu Deus, onde você vai eu vou. Então, É assim, verdade, tem é várias verdade, histórias de adoção na Bíblia. é Mas verdade. hoje nós entendemos que a criança tem necessidades que podem ser supridas não necessariamente por um casal heterossexual, casado de tal idade. As coisas têm Uhum, mudado. E uhum. isso tem se debatido muito e tem causado muita polêmica, especialmente nos nichos tradicionais religiosos, não Sim, só cristãos. Por aqui não, nós temos um ninho grande islamita que tem sérios problemas com isso. E existem países em que você, como casal é, homossexual, não consegue adotar. Como solteira, você consegue. Então você diz que não tem uma esposa ou não tem um marido, adota, né? Então, assim, isso tem mudado e tem nos desafiado a pensar de outra forma como nós vamos suprir as necessidades das crianças. E eu vejo uhum. essa discussão acontecendo muito aí no Brasil. Essa questão toda aí do boicote da Natura, inclusive quem quiser boicotar a Natura, não tem problema, manda, já que não quer usar um produto, manda para cá que eu uso, distribui, presentei. Eu não tenho problema nenhum com esse boicote da Natura, pode passar para cá. Mas isso, tio Brega, é a nossa realidade hoje. E isso Sim, vai ser cada vez mais, vai nos desafiar cada vez mais a sim, sim, pensar sim, o contexto em que crianças estarão sendo inseridas, adotadas e criadas, sim, né? sim, sim. É uma coisa a É, se pensar. e levando em conta, sobretudo, quem pode dar às crianças, eu gosto do termo que você usou, um ninho, não é? Saudável, ponto, não é? Porque não poucas vezes, quando se leva em conta esses critérios pré-concebidos, né?
Não poucas vezes, crianças foram colocadas nas mãos de abusadores. Crianças foram colocadas nas mãos de quem não permitiu a elas os mínimos necessários, ou foram colocados em situações de discriminação dentro da própria casa, ou se tornou empregadinho, empregadinha, ou coisas piores, né, dentro da própria casa, mesmo levando em conta os critérios pré-concebidos, né? Tenho para mim que olhar o que você está considerando no sentido de dar à criança o melhor. E aí, não importa em que configuração, importa que a criança ela seja acolhida num ninho, né? que traga para ela, que resgate nela, que imprima nela dignidade humana, dignidade plena, né? E a gente acompanha, quem lida com gente o tempo todo, como você e eu, nós acompanhamos esses absurdos acontecendo todos os dias, né? Não sou de entrar muito nessas discussões, mas em off lido, né, com essas situações. Estou sempre do lado das configurações que permitem às crianças o melhor no que diz respeito à dignidade humana. Ponto. E aí é o seguinte, o ser humano é capaz de atrocidades e maldade, queira ele ser gay ou heterossexual, né? Então, para mim, isso nem assunto é. Agora, Sim. quando a gente fala de referências, Sim. né? Então a gente começa a conversar diferente sobre isso, né? Eu vivo numa sociedade, num contexto mais feminista. E no Brasil o contexto é machista. Né? E dentro desse contexto, nós precisamos buscar a referência de pessoas que vão nos ensinar como nos posicionar, como viver. O senhor é uma referência para mim. E não necessariamente precisa ser meu pai e minha mãe. As pessoas vão trazendo significado para nossa vida. Existe um preconceito de que se você está sendo adotado por um casal gay, tu vai virar gay. Mas não existe o preconceito, né? Tipo, a gente não fala sobre os casos de pessoas que estão sendo adotadas por um casal hétero e se torna gay na mesma. Então, agora, a questão não é nem trazer essa polêmica, mas pensar que essa é a nossa realidade hoje e cada vez mais crescente, cada vez mais real. E eu tenho muita preguiça mesmo, tio. Eu tenho preguiça de discutir contextos quando eu vejo que uma criança está bem. Eu tenho preguiça de ficar rebatendo normas e leis e ficar batucando naquela tecla de onde, com quem que você se deita. Eu tenho preguiça de lidar com isso. Sim, sim. Eu acompanho algumas situações. Meu amigo Anderson está aqui, e é um querido nosso, e outros amigos estão aqui. Eu acompanho algumas situações muito, muito interessantes que eu olho. Óbvio que enquanto alguns processos estão acontecendo, eles são doloridos, complexos, enfim, né? Mas, por exemplo, eu tenho algumas crianças que hoje já são meninos ou meninas, adolescentes, enfim, que quando os pais que o adotaram se divorciaram, né, eles ganharam, porque eles ganharam dois pais, eles ganharam mais um pai e mais uma mãe, tal o compromisso dos adultos, vamos colocar assim, não é? No que diz respeito ao bem-estar da criança, fazendo acordos pensando no bem-estar das crianças, de modo que houve, vamos dizer assim, lá, o estrangulamento da conjugalidade, né? De modo que precisaram se separar, mas a criança, ora adotada, não perdeu com isso, pelo contrário, a ela foi acrescentado valores maiores ainda, né? Tanto no ensino de como conviver em situações complexas, né? Mas como ter mais gente do bem e que quer o bem dela do lado, entendeu? Eu sou testemunha de algumas situações assim que eu olho com muita alegria até, embora tenha vivido a dor do momento do divórcio, dos acordos, Exato.
Porque que são... isso permanece uma calamidade, né? Sim, sim, sim. Ainda é. Permanece uma calamidade. Ainda é. Ainda é. Não era para ser assim, né? Não Não, era para ser assim. não, não. Marina, vamos parar, vai. Pronto. Vamos parar. É, tá bom. Olha, para Agora, quem está aqui... os comentários das pessoas é muito rápido. Eu não consigo ler e falar e raciocinar e responder tudo ao mesmo tempo. Depois eu vou lendo aqui, gente. Também não. Também não. Mas, olha, de qualquer maneira, muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco ao vivo e àqueles todos e todas que vão ler e ouvir, enfim, e de repente se inteirar a respeito disso, até para, quem sabe, tomarem decisões nessa direção. E para mim fica esse ensino da Marina: queiram ter filhos, não é? Queiram ter filhos. E aí, em querendo ter filhos, avancem, dando o tempo, né, que isso é preciso, se assessorando do quanto for possível se assessorar, não é? Para que, quando isso acontecer, aconteça num clima em que a criança que vier venha para um ninho saudável, né, como você mesma colocou. Bom, nós falamos aqui com Marina Flor de Maio, na live com o Brega. Ela me chama de tio Brega e eu a tenho como sobrinha, mas isso é por pura afeição. A Marina é nossa anfitriã na Europa, mais especificamente na Holanda. As 3 vezes que estivemos na Europa, Lau e eu e meus filhos, fomos acolhidos por ela. E alguns dos passeios mais deliciosos que fiz, acho que foi na Holanda e em Portugal, né? É, né? Muito bom, Portugal. Foi com Marina Flor de Maio, o que É, muito me bom. alegra muito. Marininha, Mas eu obrigado. chamo o senhor de tio porque eu não gosto de pastora. E chamar o senhor de pastora ia acabar com a nossa relação. Então, ficou tudo certo. Concordamos plenamente nisto. Ó, beijo Então nas tá, tio. crianças, no Beijo aí na Celinha, tia no Lau. Caio, na Isha, e beijo aí no Tuga. E quando vê o Michel, manda um abraço meu para ele, tá bom? Tá feito. Tá Beijo a feito. todos do Brasil, da Holanda e do mundo. Beijo, gente. Tchau. Olha, minha melhor amiga tá aqui, dona Lili. Olha aí, que legal, que legal. Muito bom. Beijo, Obrigado, gente. Marina. Foi uma delícia. Tchau. Tchau.